Primeiro capítulo do arco que trará de volta um dos personagens mais clássicos dos X-Men do universo Marvel. Muitas vezes retratado como vilão, outras como aliado. O fato é que Magneto é um cara emblemático e que proporcionou algumas das mais sensacionais histórias em quadrinhos de todos os tempos. E é lógico que a Casa das Ideias não ia deixar um cara desse definitivamente morto, não é mesmo? Então vamos acompanhar a jornada de Ororo Munro, nossa amada Tempestade, em busca do mestre do magnetismo, que é importantíssimo nessa fase crítica dos mutantes, tanto por causa dos seus magníficos poderes, como pelo seu lado intelectual, que pode decidir a guerra dos mutantes contra a Orquídea. E claro, antes de darmos início a essa epopeia espiritual, eu sempre lembro a vocês de deixarem aquele sensacional like, que ajuda demais, fortalece o canal e lógico, se inscreva para não ficar de fora de todos esses eventos atuais e do passado dos nossos amados quadrinhos. E sem mais delongas, a história começa com essa magnífica arte, onde Magneto está de costas, dizendo a Ororo que ele estava errado. À sua frente corre um rio de lava, o céu é vermelho e aos seus pés estão 5 dos icônicos elmos que foram usados por Magnus ao longo de décadas de histórias, cada um em um formato diferente e representando fases da vida desse homem atormentado e que passou por várias e várias situações que o levaram a tomar medidas drásticas, como assassinar humanos e mutantes para atingir os seus ideais de justiça, onde cada pessoa vai fazer o seu julgamento se a maneira como ele agiu com o seu povo e a humanidade estão corretos ou ele simplesmente é um vilão sem tons de cinza. E é nesse exato momento que Ororo acorda gritando desesperado e manifestando seus poderes perigosamente, ameaçando até a vida do seu amante atual chamado Craig, até que o cara vai acalmando ela, trazendo a garota de volta à realidade, pois tudo não passou de um sonho. Ororo está de volta a Arakko, o lugar onde ela trouxe vida, guerra, paz e vida de novo. Craig é o porto seguro da Tempestade, mas ela vem tendo esses sonhos recorrentes que não estão conectados com Arakko, mas sim com outro aspecto da sua vida. E ela precisa resolver isso de uma vez por todas, e agora é hora de Tempestade morrer. E para isso ela vai precisar da ajuda de Adam Brashear, o Blue Marvel, ou traduzindo para nós no Brasil, o Marvel Azul. Adam e a mulher ao seu lado, chamada Taya, estão na base submarina dos atuais Defensores, onde os dois heróis estão tentando entender qual a ligação entre a organização antimutante Orquídea e a entidade que existe além do espaço-tempo, chamada Domínio, que eu venho trazendo para vocês ao longo das atuais sagas mutantes. E os dois recebem um alerta de invasão por parte da Tempestade, que precisa da ajuda do cientista para começar essa jornada em busca do Magneto. No passado, Blue Marvel já ajudou Tempestade em outra viagem interdimensional, e é exatamente desse tipo de ajuda que ela precisa novamente, para alcançar o lugar onde estaria a alma do Magnus. Galera, para quem não conhece muito Adam Brashear, se trata de um personagem criado em 2009 na minissérie A Lenda de Blue Marvel, extremamente inteligente desde criancinha. Mais tarde ele se torna um veterano de guerra e que recebeu seus poderes em um experimento de antimatéria, onde ocorreu uma explosão e ele se tornou um reator humano. A fonte da sua energia é a famosa zona negativa e os seus poderes incluem a tradicional super força, voo e invulnerabilidade, mas o mais assustador é a manipulação de matéria e antimatéria, que permitiu salvar a vida de alguns companheiros e realizar algumas criações impressionantes. Mas voltando à história, a Taya não recebe muito bem essa invasão súbita de Ororo, e pra galera que tá curiosa sobre quem é essa personagem, se trata apenas da mãe de um cara chamado Galan, que mais tarde viria a ser conhecido como o fucking Galactus, pessoal. Então fiquem com essa pequena pérola aí, meus amigos. Bom, enfim, Blue Marvel acalma a cientista, dizendo que Ororo é do bem e podem confiar nela.
Tempestade explica exatamente o que ela precisa e, para resumir, galera, Adam Brashear é um cientista tão brilhante quanto Forge ou Reed Richards e trabalha há muito tempo na criação de portais dimensionais, levando Tempestade até uma das suas mais incríveis criações, a Sala dos Portais. E para atingir a dimensão do além-vida, eles vão precisar do maior de todos os portais. Com base nas explicações de Ororo e quem ela está procurando, Blue Marvel sabe que ela precisa chegar a uma dimensão chamada Sala de Espera, uma espécie de purgatório mutante, uma dimensão que foi criada por Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, que abriga apenas as almas de mutantes. O Doutor explica que Reed Richards e Doutor Estranho acham impossível alcançar esse lugar, mas ele gosta de trabalhar justamente com o impossível, e o trunfo para o sucesso da experiência é uma das sementes dos portais de Krakoa. Essa em especial foi providenciada por En-Sabah-Nur, o Apocalipse, e a Raiz Vermelha, baseada na nova ilha de Kaorak. Blue Marvel linka a semente aos seus equipamentos e antes que ele possa sequer checar a segurança do portal, Tempestade dá um verdadeiro salto de fé, se antecipa ignorando os alertas de Blue Marvel e atravessa o portal, alcançando um cenário impressionante e idílico, com figuras representando alguns caminhos, os quais as almas seguem de acordo com o que viveram ou os seus objetivos pós-vida. Temos as entidades cósmicas, tais como Tribunal Vivo, a Morte, uma Roda e a Serpente, uma Torre Mística e inclusive a sétima Joia do Infinito, que foi pouco mostrada no universo Marvel e se trata da Joia do Ego. Galera, eu fiz uma pesquisa em sites gringos para entender melhor o que tudo isso significa, pois essa HQ não é taxativa e clara sobre o que são essas representações e aparentemente não são as entidades cósmicas que nós estamos acostumados e conhecemos, são apenas metáforas aos caminhos seguidos depois do purgatório mutante. Mas prosseguindo, quem recebe Ororo na sala de espera é um cara chamado Tarn, o Insensível, um mutante Araki cujos poderes envolvem manipulação biológica e genética com apenas um pensamento, ou seja, ele é extremamente perigoso, pois ele pode te transformar numa bola de carne em apenas um segundo, ou pode retirar os seus poderes e devolvê-los da mesma forma. E ironicamente, ou por desejo dos deuses, esse encontro pode ter acontecido, pois quem matou Tarn foi exatamente o Magneto, e foi de uma forma sensacional. Quando rolou a luta entre esses dois, Magnus usou seu elmo da maneira mais brutal possível. Sabendo das habilidades psicocinéticas do Tarn, Magneto colocou seu capacete na cabeça do inimigo e esmagou seu crânio, matando o vilão instantaneamente. Mas voltando ao encontro de Ororo e seu anfitrião na sala de espera, Tarn dá as boas-vindas à Cavaleira dos Ventos e diz que se alguém fosse capaz de alcançar esse lugar, com certeza seria ela. Pois em Ororo sempre houve uma pitada de mágica. Um detalhe aqui, galera, nessa run da Tempestade e o universo de Araco, muitas vezes é citado a ligação da magia com Ororo Munro, e eu acredito que isso vai ser importante mais pra frente da história e até na vida da personagem. Bom, o fato aqui é que Tarn gosta de fazer esses longos discursos filosóficos, enquanto Tempestade sempre fica na defensiva, afinal esse cara em vida era extremamente perigoso. Então ele fala sobre sua presença ali, ter decidido esperar antes de fazer a passagem, afinal ele se acha um ser superior, e Ororo pergunta onde estão os outros mutantes, cadê toda aquela galera que supostamente morreu em Krakoa, ou simplesmente outros caras, tais como o próprio Magneto. E o cara segue respondendo com filosofia. O paraíso deve estar lotado ou vazio, como está agora. E essas formas são saídas ou entradas? Ele nunca dá uma resposta clara sobre esse lugar e o significado dos símbolos. Mas finalmente é hora de Tarn fazer perguntas. Ele soube que a ressurreição mutante não é mais possível e mesmo assim a deusa dos ventos está ali, bem diante dos seus olhos. Então a pergunta mais simples a se fazer é quem Ororo está procurando. E lógico que ela diz o nome de Magneto, o seu assassino, o que simplesmente tira Tarn do sério completamente, mudando toda aquela postura serena e filosófica e dá lugar à verdadeira natureza dessa criatura,
que decide matar Ororo e chamando a si próprio de mago genômico. Mas esse é o dia de sorte da Tempestade, pois nesse mundo as regras do universo regular não se aplicam. As coisas aqui funcionam de maneira diferente por se tratar na verdade de uma jornada espiritual para cada um dos mutantes que chegam a essa dimensão. Nós nem sabemos se todos que chegam aqui enxergam as coisas da mesma forma, o mesmo ambiente, os mesmos símbolos, mas enfim, a vantagem para a Tempestade é que Tarn não é capaz de manipular a genética do corpo de Tempestade, então o vilão só pode se transformar nessa gigantesca e assustadora criatura, usando apenas de força física para tentar eliminar a deusa, sem saber se morrendo aqui ela será eliminada de um plano espiritual muito maior. É tipo assim, pessoal, o que aconteceria se você morresse no purgatório? Enfim, não sabemos a resposta, mas o fato aqui é que ao contrário de Tarn, que apenas pode fazer o seu corpo crescer e se tornar cada vez mais aterrador, Tempestade está em pleno uso dos seus incríveis poderes, não fica nem um pouco intimidada, então não interessa o tamanho ou forma que o vilão adquira, pois em fração de segundos, Ororo invoca um de seus tradicionais relâmpagos devastadores em mais uma magnífica arte que mostra todo o esplendor dessa sensacional personagem. Após essa breve batalha, Ororo recebe a visita de mais um ser espiritual, dessa vez diretamente envolvida com a existência da garota, e se trata de sua antepassada Ashake ou Asake, que tem praticamente o mesmo rosto da nossa heroína, que explica mais um pouco sobre esse lugar, dizendo que sua amiga feiticeira Escarlate construiu aqui um paraíso de magia, um jardim onde a mágica cresce, e perguntando o que Ororo deseja. Tempestade explica que vem sonhando com seu amigo e sente que isso talvez seja um pedido de ajuda ou um desejo de voltar a lutar na guerra eterna de convivência entre humanos e mutantes. Asake também gosta muito de filosofia, pois Ororo volta a perguntar onde estão os outros mutantes e Asake aponta para a Senhora Morte, aterrorizando Ororo. Quer dizer que eles nunca mais vão voltar? No universo Marvel sempre há esperança, né, amigos? E Asake diz que a morte não é uma barreira como muitos acreditam. Inclusive no caso de Tempestade, Asake oferece uma saída dali, já que no mundo real seu corpo jaz, enquanto seus colegas tentam ressuscitá-la desesperadamente. Mas lógico que se ela veio até aqui, agora é tudo ou nada. Então Asake indica o caminho pelo qual Magneto foi, além de entregar a Ororo uma espécie de carta mística com a figura de espadas, que deve ser importante próximo do fim dessa jornada. Asake leva Ororo ao caminho da torre, mas assim que a garota pisa no topo dessa construção, ela desmorona no estalar de dedos da deusa, e Tempestade despenca em queda livre em uma espécie de limbo que na verdade se trata de um local fora do tempo e do espaço, a conexão que converge com a atual fase dos X-Men, encontrando ninguém mais, ninguém menos que o Domínio, meus amigos. Novamente somos levados à presença do deus tecnológico recorrente nos últimos capítulos, onde a forma menos poderosa e absoluta do Enigma parece que é uma forma ainda se construindo, absorvendo inteligências artificiais ou formas orgânicas, para no futuro se tornar o Domínio Supremo, e que tem conhecimento suficiente para reconhecer Ororo Munro e se comunica de uma forma mais mecânica, eletrônica, enquanto Enigma era mais humano, por ter nascido da união de um dos Senhores Sinistros. Esse ser aqui ainda está em formação e faminto por conhecimento, tanto que ao fundo existem outras IAs, são 7 ali, e o domínio completo necessita de 10 inteligências artificiais que atingiram o seu ápice, a singularidade. Ororo pergunta quem ou que é isso e onde ela está. Domínio revela como ele é conhecido e que estão fora do espaço-tempo.
Ororo ouviu Adam Brashear falar sobre essa criatura. Ela pergunta se há mais deles e ele revela mais algumas existências do domínio, como o próprio Enigma. Ele também fala de outra entidade tão poderosa quanto, que ainda deve ser parte da conclusão desse arco, chamada Ace of Crowns, e até revela o que poderia ser uma ameaça aos domínios, os Omega Beyonders. Domínio sente medo deles, mas eles são lineares, ou seja, sua existência pode acabar. Domínio não. E Tempestade finalmente pergunta onde está Max Eisenhart, o Magneto. Realmente, Magnus passou por ali, foi dissecado e analisado para saber se o conhecimento provindo do mestre do magnetismo valia a pena ser assimilado. E a resposta foi não. Então Magnus foi liberado para seguir o seu caminho pós-vida. Eles até acharam a informação contida nele interessante, mas não relevante o suficiente para assimilá-lo. O que não é o caso da Tempestade. Domínio tenta assimilar Ororo imediatamente. Ela sim seria uma adição valiosa. Então Tempestade novamente junta suas forças em um disparo que não é bem o uso dos seus poderes tradicionais, mas uma espécie de manifestação de energia condizente com esse plano de realidade, e fica rezando para que funcione e a criatura a deixe em paz, o que acaba funcionando mesmo. Ela feriu o domínio, mesmo que minimamente. Ele sente dor, mesmo sendo uma máquina, recalcula as melhores opções e libera a Tempestade para continuar a sua jornada. E durante a sua queda temos mais uma bela arte filosófica mostrando algumas passagens icônicas de sua vida, representadas pelos diferentes visuais da personagem. Em décadas de história do universo Marvel, temos a deusa, a primeira Tempestade dos X-Men, a época do Moicano e até o uniforme branco clássico do desenho animado e dos quadrinhos também. Mas enfim, finalmente chegamos ao fim desse primeiro capítulo e Tempestade acaba chegando ao local dos seus sonhos, só que Magneto não está exatamente nesse lugar. Ela apenas sente que naquela cidade ao fundo é onde ela vai encontrar Magnus e o que quer que esteja o atormentando. O problema é que ela também sente que talvez os dois nunca mais vão sair dali. E a edição termina, lógico, com uma arte fantástica do mestre do magnetismo sofrendo horrores indescritíveis em um lugar claustrofóbico, paredes negras com algumas inscrições estranhas se rastejando em lava e os olhos em puro sangue. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um excelente capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais pela frente. Não deixem de conferir o novo arco do Wolverine, que está espetacular na minha opinião. E já tem 2 capítulos no canal, então não perde lá. Deixem aquele fabuloso like, igual os X-Men. Não deixem de se inscrever para não perder nada. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.